todas as denúncias que recebemos sobre falta de acessibilidade, aquelas que envolvem transporte público são as mais frequentes. É por isso que no Faça Parte de hoje, nós vamos mostrar diversos flagrantes desse tipo de descaso e da violação de direitos da pessoa com deficiência. O Faça Parte recebeu a denúncia de uma telespectadora da Record TV Minas que flagrou um cadeirante sendo carregado em um ônibus de Contagem. Olha só a situação. Manda para geral. Mandar para ver os ônibus que tem Contagem, que tem os elevadores e não funciona. O pessoal lembrou lá do quadro, lá, olha, tem um quadro lá no Balão Geral. Faça Parte. Essa é a Gislene Moreira, telespectadora que fez o flagrante e mandou pra gente. Foi o povo que falou, manda pro Balão Geral, manda pro Balão Geral. Aí eu fui, na hora eu pesquisei lá na internet, lá o número e mandei na hora. Ô Gislene, me conta aqui, como que foi a situação que você registrou dentro do ônibus? Eu peguei o ônibus, aí na hora que a moça deu o sinal para entrar dentro do ônibus, o filho dela era cadeirante, pediu ajuda, só que aí não tinha homens dentro do ônibus, acho que tinha um ou dois, e era senhor. Aí eles pegaram e na hora que parou o motorista pediu para andar logo, porque estava demorando para colocar o cadeirante dentro do ônibus. Aí eu peguei e falei com o motorista, mas você que tem que sair daí e ligar o elevador do ônibus. Aí ele pegou e falou assim que o elevador não funcionava. Depois que eu falei com ele, que ele pegou e foi lá e desceu do ônibus, ajudou, juntou mais gente e colocou dentro do ônibus. Qual que foi a reação das pessoas lá dentro do ônibus com você? Ficou todo mundo com raiva. Eles ficaram com raiva, reclamaram com o motorista e os que puderam ajudaram, mas juntou umas 6 pessoas. Por que você filmou aquela situação? Porque eu fiquei indignada, o motorista pediu para andar logo, a vez dele levantar e ajudar, ou então o ônibus pelo menos tinha que estar funcionando, o elevador do ônibus, por que tem elevador dentro do ônibus? Ô gente, a situação é a seguinte, na forma da lei, o direito à acessibilidade não pode ser concedido pela metade. Se o elevador do ônibus não funciona, ele nem deveria sair da garagem. Mas o grande problema continua sendo a falta de fiscalização. Enquanto as empresas prestadoras de serviço público não sentirem no bolso o peso do constrangimento e da humilhação de cada usuário com deficiência, a situação não vai mudar. As pessoas têm que entender que o direito de viver é um direito de todo mundo. O que acontece com a gente é como se fosse uma transferência. Ninguém quer sentar na minha cadeira de roda e ver como que é a dificuldade de utilizar um transporte hoje que deveria ser acessível e infelizmente não é. Você chegou em algum momento a se colocar no lugar da pessoa? Lógico, porque a senhora estava ela e o filho dela, ela ficou desesperada, porque ficou uns 5 minutos parado no ônibus para tentar arrumar gente para colocar o filho dela lá dentro. Mas o que fazer diante desse perrengue, pessoal? Primeira coisa, anote o número do veículo, a linha e a placa do ônibus, tá? Registre também o local, a data e a hora do constrangimento. E aí formalize a sua reclamação junto à empresa responsável pelo serviço. Se ocorrer algum tipo de desrespeito ou discriminação em relação à pessoa com deficiência, registre também o boletim de ocorrência policial e pegue pelo menos 2 testemunhas no local. A violação do direito à acessibilidade pode gerar a responsabilidade civil por eventuais danos morais e materiais. Situações como essa de constrangimento envolvendo acessibilidade no transporte público, infelizmente já se tornaram um problema crônico em tudo que é canto do Brasil. Já pensou na questão de horário? A gente tem um horário a cumprir, infelizmente pode acontecer de eu não poder chegar no horário. Não é culpa minha. A culpa, infelizmente, é do transporte que nós temos atualmente. Esse é o Maurício Peçanha, presidente da Associação de Deficientes de Contagem. O Faça Parte já mostrou o desespero de um passageiro que ficou 3 horas à espera de um ônibus com o mínimo de condições de acessibilidade, em Vespasiano, na região metropolitana. O Anderson Duque chamou a polícia para fazer valer os seus direitos. Tem estatuto da pessoa com deficiência, você vai pegar e vai ler. Eu vou parar na frente do ônibus. Se vocês quiserem, vocês me levem para a delegacia junto com o motorista fazer o ponto. Mas nem a presença dos policiais adiantou. Vários ônibus passaram e os equipamentos estavam com defeito. O Anderson só conseguiu seguir viagem depois que a empresa de transporte coletivo encaminhou um mecânico para consertar o elevador de um dos veículos.
Mandaram o ônibus até com o mecânico depois de 6 ônibus sem elevador funcionando. O Glaicon também está acostumado a enfrentar dificuldades para embarcar nos ônibus da capital. Desta vez, ele precisou se arrastar pela escada para ter acesso ao veículo. Tá vendo aí, né, gente? Eu preciso de pegar um ônibus, cadeirante tendo que descer da cadeira para pegar um ônibus. E para entrar em uma estação do MOVE, o Romney teve que se arrastar debaixo da catraca que estava com defeito. Ali, ó, não tá funcionando, gente. Tem que rodar, não? Aí, ó. Aí passa. O Faça Parte também já mostrou o drama dessa mãe que precisa se desdobrar para embarcar no transporte coletivo com 2 filhos cadeirantes. A última vez que eu peguei o ônibus com as 2 cadeiras de roda, eu estava nesse ponto. Tempo que eu coloquei o Caio dentro do ônibus, voltei para buscar o Vitor, o ônibus arrancou, foi parar para mim depois da segunda placa azul, e eu correndo e o pessoal junto comigo correndo com o Vitor atrás. Aí na hora que eu cheguei lá dentro, eu ainda não queria deixar eu embarcar com o Vitor. Falou que não podia levar, porque levaria só uma cadeira. Falta amor ao próximo. Falta amor ao próximo. Treinamento, a gente não precisa ser treinado para tratar os outros com respeito, dignidade, respeitar a limitação do outro. A maioria dos ônibus de Contagem não tem a presença do agente de bordo ou trocador, o que também já começou a acontecer em Belo Horizonte por força de uma lei municipal. Isso agrava ainda mais o problema da falta de acessibilidade, pois o mais adequado seria que esses profissionais estivessem presentes e ajudassem no embarque e desembarque das pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Porque se tivesse o trocador lá e se o elevador estivesse funcionando, o trocador mesmo ligava, né? Mais uma vez, fica o nosso recado para as empresas prestadoras do serviço de transporte público coletivo e para as autoridades que têm o dever de fiscalizar com rigor. Acessibilidade é um direito fundamental e não podemos mais aceitar a sua violação. Eu sou o Thiago Elton. Faça parte você também.